Olá, bem-vindo a mais um programa de rádio e TV web, o mais novo canal de comunicação da FASP RJ. Hoje a nossa entrevistada é a contadora Solia Garita. Ela vai falar sobre a Lei de Transparência Fiscal, um tema bem interessante, né, Solia? Solia, desde o dia 9 deste mês, né, nós estamos no mês de junho, as empresas elas começaram a discriminar os tributos da nota fiscal, né? Qual o objetivo dessa medida? Você pode explicar aos nossos ouvintes? Claro, com certeza. O objetivo do governo com a implantação da Lei da Transparência Fiscal é dar ciência aos brasileiros do peso dos tributos nas mercadorias e serviços que são prestados no país. Sueli, qual a maior reclamação por parte das empresas com a adoção dessa medida? Bom, eu penso que o custo, né, para adequar o sistema, porque tecnologia da informação é uma mão de obra cara, as empresas grandes obviamente têm um fluxo de informações muito grande, então é preciso desenvolver para poder implantar e se adequar às novas exigências. Agora, as empresas que descumprirem essa norma, elas serão penalizadas? Bom, a Lei da Transparência Fiscal, a Lei 12741, ela foi prevista há um tempo atrás e estava faltando regulamentar através de um decreto, que a gente chama de hierarquia das leis, né? Então tinha que ter um decreto para dizer como fazer, como operacionalizar. Esse decreto ele foi publicado no último dia 5 de junho, no Diário Oficial da União, o decreto 8264 de 2014, que define passo a passo o que as empresas têm que fazer para discriminar os tributos da nota fiscal. No dia 6, o governo federal publicou uma medida provisória, a 649 de 2014, dizendo que essa demonstração, essa discriminação, ela vai ser apenas informativa até 31 de dezembro de 2014, ou seja, só em 2015 haverá penalidade para quem descumprir essa exigência que, entre aspas, não é tão exigência assim. Então agora, já que até o final do ano, será que as pessoas vão... Eu acho que ninguém vai obedecer. Algumas empresas já estavam demonstrando, até porque, por conta do fluxo de informação, elas queriam se adequar, havia muitas dúvidas, como sempre, uma lei nova, uma exigência nova provoca dúvidas. Então, essas empresas já estavam fazendo já estavam fazendo os testes, já estavam desenvolvendo o sistema, mas eu acredito que o governo tenha percebido que, assim, são muitas as empresas, porque ele espera que 2 milhões de contribuintes atendam essa exigência. E por não ser uma exigência muito fácil de se cumprir, até pela própria complexidade da legislação, então ele deu mais esse espaço de tempo, que é 31 de dezembro de 2014, como a gente não sabe também se pode ser prorrogado, para que não haja penalidade se alguma exigência do decreto, da lei, seja descumprida. Agora, que tipos de penalidades? A penalidade pecuniária, né? Dependendo do tipo de falta, do tipo de descumprimento, existe um valor X, mas cada situação é uma situação, né? No direito tributário eu costumo dizer que nunca existe uma resposta genérica. A gente sabe que tem um valor mínimo e um valor alto, que geralmente é astronômico. Então, as empresas têm uma preocupação grande em atender, e o governo também tem que ser coerente, não pode exigir simplesmente dizer eu quero nessa hora e ponto. Ele tem que ver que as empresas têm dificuldade, porque a Lei de Transparência Fiscal ela manda demonstrar o tributo incidente na comercialização de mercadorias ou na prestação de serviços, mas assim, a gente tem muitos tributos que eles não aparecem, porque no Brasil a gente tem muito mais tributos que efetivamente a lei está pedindo para ser demonstrado. Então, fazer essa conta é difícil, né? As empresas têm uma dificuldade de entendimento e como a lei manda demonstrar para o consumidor, a gente sabe que a etapa de comercialização ela é extensa, ela começa na indústria e termina no consumidor final, que somos nós, os brasileiros que compramos, que somos contribuintes indiretos. Então, não é todo mundo que vai demonstrar, porque vai ser demonstrado quando a venda ocorrer para o consumidor final, ou seja, para o brasileiro, pessoa física, e para aquelas empresas que vão comprar não para comercializar, mas para consumir. Esses também são consumidores finais. Então, isso é uma dúvida que foi gerada com a implantação da lei e que os empresários e o próprio governo
né, tem uma preocupação de esclarecer por conta de um descumprimento que assim, a União ela tem um poder, né, que a gente chama de poder discricionário, que é esse poder de exigir, mas tem que exigir com coerência, porque também não pode haver um abuso, né, do poder de exigir uma situação em que as empresas não têm condição de cumprir. Então, está sendo razoável esse prazo, né? Fora o tempo que a lei 12741 foi publicada, já tem empresa, eu sei que tem empresa que já vi mesmo em cupom fiscal, demonstração, mas mais esse tempo aí de 6 meses para todo mundo se adequar. Esperamos que isso aconteça. Então, que agora, por falar em tributo, né, quais são os tributos que devem ser mencionados, né, nesse documento? Bom, nota fiscal, né? Nos documentos fiscais, as empresas vão ter que discriminar 7 tipos de tributos, né? O IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, que é de competência da União, o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria e de Serviços, que é de competência dos Estados, e o ISS, que é de competência dos municípios, que a gente tem essa demonstração nas 3 esferas de governo, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, né, o ISS. A gente tem a CID, que é uma contribuição federal também, contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. Bom, eu falei IPI, falei ICMS, falei ISS, falei CID, e o PIS e a COFINS, né, que são contribuições sociais. O PIS, que é o Programa de Integração Social, que foi instituído em 70 para puxar o desemprego, o seguro-desemprego, e a COFINS, né, que é a contribuição para a Seguridade Social, que custeia a Seguridade Social. Então, são 7 tributos que vão ser destacados no documento fiscal e, obviamente, que tem umas situações muito específicas, até pela própria complexidade, né? O ICMS, por exemplo, ele tem uma modalidade diferenciada, que é a substituição tributária. Então, as empresas, por exemplo, que têm nas suas mercadorias esse regime diferenciado, elas vão ter que criar um mecanismo para estar demonstrando. O IPI, por exemplo, é um tributo que ele incide da indústria para a próxima etapa, no caso, em uma sequência natural, distribuidor. Mas quando você compra essa sua roupa, ela tem um IPI embutido. Então, quando houver a venda para o consumidor final, que na verdade não está sendo feita pela indústria, mas o comerciante ele tem que dizer qual foi a carga do IPI que foi discriminado na operação dele. Agora, quantos tributos existem, né, vigentes no Brasil? Aproximadamente 85. É muita coisa. São os tributos mais assim, que a gente não imagina que existem, e a gente paga isso dentro do preço, né? Eu posso ser uma indústria, não ter determinado tipo de tributo, mas quando eu compro uma matéria-prima para produzir o meu produto, eu estou pagando embutido, né? Quando um prestador de serviços, ele presta um serviço, quando presto um serviço, né, na atividade de consultoria tributária, eu pago ISS, mas quando eu compro um produto qualquer para manter a minha atividade, eu estou pagando ICMS embutido, né? Então a gente acaba pagando todos os tributos. Obviamente que só 7 vão ser discriminados, e vão ser discriminados aqueles que, não aqueles que efetivamente as empresas paguem sobre o lucro, como a contribuição social, como o imposto de renda, até porque isso foi vetado no projeto de lei inicial, que a própria presidenta viu que isso ia ser meio que impossível. Então, nem foi uma situação que foi possível de aprovar. Foi riscado, vamos dizer assim, porque é complicado. E as empresas hoje elas vão discriminar, na verdade, assim, é uma média, né? Não é um percentual real, não é um percentual exato. Tanto que o próprio decreto 8/2004 ele fala que uma instituição idônea de conhecimento nacional, como por exemplo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, pode fornecer semestralmente a média do que incide, por exemplo, nas roupas, nos aparelhos eletrônicos, nos calçados e por aí vai. Agora, essa medida ela vai conseguir dar ciência aos brasileiros da carga tributária real? Eu acho que ela já está promovendo, né? Não na escala que nós gostaríamos, mas
mas já está promovendo, até porque a mídia faz muita campanha para mostrar, né? Mas muita pessoa ainda não sabe. Não, muita gente não sabe. Até porque os Muita brasileiros... mínima noção, os brasileiros têm que mudar a cultura, né? Assim, os brasileiros não têm esse interesse por conhecer, né? E a mídia, as pessoas que podem fazer informação circular, como por exemplo o programa da FASP, nessa entrevista a gente está falando de uma coisa de um assunto que vai chegar para as pessoas que acompanham o programa, que assistem a TV, enfim. Então, assim, brasileiro não tem muito esse interesse, muita gente não conhece, né? Agora... Deveria ser ensinado em sala de aula. Na verdade, assim, a gente, por exemplo, eu faço parte de um projeto do Instituto Milênio, que é uma instituição sem fins lucrativos, que tem esse objetivo, né, de falar sobre liberdade de expressão, de desenvolvimento, enfim, de economia, e eles têm esse projeto que eu envio na sala de aula, e vários profissionais vão para as universidades, economistas, enfim, outros profissionais de outras áreas, eu vou na condição de tributarista, para falar para os alunos sobre isso, sobre economia. Eu falo sobre a carga tributária, falo das oportunidades que eles têm como profissionais, para dar uma visão mais abrangente, porque a gente sai da universidade, da faculdade, sem visão de nada, né? E muitas vezes não consegue escolher bem ou escolher melhor, porque não conhece. Então, acho assim, é interessante, porque na faculdade a gente aprende uma luz muito fraquinha, né? A gente aprende a teoria muito distante, quando chega na prática, a coisa é muito maior. Não, agora, em termos assim de população mesmo, dona de casa, ou pessoas comuns da sociedade, como é que eles devem agir, né? Como dar ciência a eles? Através de quê? Porque as coisas vão passando, né, as notícias, e ninguém dá mínima. Os meios de comunicação, né? A própria TV fazendo campanha. Mas ninguém insiste, ninguém vai lá na notícia. O tio Google também ensina. O tio Google também ensina, mas que tem muita... Todo dia os jornais de grande circulação do Rio, de São Paulo, são cidades muito grandes do país, nossa, divulgam sempre as medidas do governo. Por exemplo, agora o governo está em dúvida, né? Porque assim, ele estava aumentando gradativamente o IPI dos carros. Só que é aquela história, tributo é preço. O que está acontecendo? A indústria automotiva está ficando com o estoque cheio, está dando férias coletivas porque não consegue vender. Então, se ele aumentar o tributo, vai ser um problema maior. Então, ele já está repensando. O quadro já muda, né? Ele já está repensando essa questão de aumentar o tributo, né? E, por outro lado, estão analisando aí um mecanismo, porque assim, é uma faca de dois gumes, é um círculo vicioso, porque se aumentar tributo não tem venda, né? Por outro lado, a União precisa da arrecadação para poder manter o papel dela. Então, assim, o governo está estudando uma medida para criar um fundo para repor, né, a perda da arrecadação, mas a coisa ainda não foi definida. Então, assim, a gente fica assim, como cachorro correndo atrás do rabo. É difícil. É difícil assim. Agora, senhor, quais os valores da multa por descumprimento dessa medida? Então, o decreto de 2004, ele previa o descumprimento, remetia a uma lei de 90, né? Ela pode ir, por exemplo, de R$500 até cifras que beiram milhões. Porque, assim, quando a fiscalização ela lava um auto de infração, ela considera N fatores. Por exemplo, a gravidade da infração, a quantidade de informações que foram sonegadas ou que deixaram de ser prestadas, ou que foram prestadas de maneira incorreta. Então, isso vai trazendo um valor cada vez mais alto. Então, isso é muito relativo. Pode ser R$500, que para uma empresa muito pequena é muito dinheiro, ou pode ser milhões, que para uma empresa grande quebra um caixa. Quer dizer, de qualquer forma quebra um caixa, porque ninguém quer pagar, né, uma autuação. A questão, eu sempre falo, as pessoas têm que se orientar, têm que se prevenir. Também tem essa falta de cultura no país, né? A medida está aí, né? Cabe cada um fazer agora a sua parte. Exatamente. O importante é que a gente tem que ter noção do quanto a gente paga
porque isso vai interferir diretamente lá nas urnas, né? Quem cria lei, enfim, cria lei sem pensar, né? Sem pensar na realidade. Por exemplo, a própria lei de transparência fiscal, ela já existe, já tem um tempo e o que acontece? Ficou em teste e agora na hora que ela foi regulamentada, ela, entre aspas, muitas aspas, ela continua em teste, porque não pode ter penalidade, porque as empresas não conseguem cumprir. Desenvolver sistema, fazer manutenção de sistema é caro. E assim, é complicado, né? Qualquer prestador de serviço que vende um sistema não cobra barato. E é mais um custo que a empresa tem que repassar no preço dela. Ela aumenta o preço do serviço dela, ela aumenta o preço da mercadoria dela, porque ela está tendo um custo com o desenvolvimento. E principalmente quando esse desenvolvimento é duvidoso, porque não se sabe como fazer, né? Porque as empresas, elas podem discriminar no documento fiscal, elas podem fixar num painel no estabelecimento. Mas se imagina um estabelecimento que tenha 5.000 itens, como é que ela vai discriminar isso no painel? No supermercado, por exemplo, ele vende para o consumidor final. Né? Então, ele certamente vai ter que desenvolver o sistema, não tem condição, não dá para ser manual, não dá para ser uma coisa... Né? Deveria haver assim, um treinamento antes, alguma orientação? As empresas até acredito que as pequenas também, né? Talvez em menor escala, elas buscam fazer fórum de discussão, elas buscam esclarecer mesmo, porque nem nós, os especialistas, às vezes a gente tem dúvida, porque dá um sentido duplo, né? A gente, por exemplo, falar, tem que demonstrar para o consumidor final. Demonstrar para o consumidor final, para nós, o consumidor final é o varejo. Quem vende para o consumidor, quem opera com o consumidor final é o varejo. Mas se a gente for mais adiante, uma empresa que é distribuidora, ela pode vender uma outra empresa que não vai comercializar. Isso também é consumo final. Então, a interpretação ela é muito sutil, né? A gente tem que se atentar para o detalhe, porque senão a gente faz coisa errada. Porque as indústrias repassam para o distribuidor muitas vezes a empresa do mesmo estabelecimento, do mesmo titular. Nesse caso aí, ela repassa para quê? Para ver uma revenda. Não é o caso, ela não está vendendo para o consumidor final. Então, a legislação ela é minuciosa, ela tem que ser muito analisada. Né? Então, as empresas buscam muito isso. Existem muitos fóruns de discussão, os profissionais, né, os empresários que têm dúvida e os que são responsáveis e têm medo e têm receio, né, de ser penalizados, eles correm atrás de informação. A gente sabe disso. Fica complicado. E corre atrás das entidades de classe também, né, a Fiesp aí, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, as associações comerciais. Eles se reúnem, essas instituições, assim como a FASP, que representa várias instituições, né, eles fazem essa interseção para que o governo federal ele saiba das necessidades, né? Isso é uma situação que está ocorrendo muito no Brasil, porque a situação está cada vez pior. A gente já tem uma carga tributária que representa 37% do que o país produz. É muita coisa, assim, mais de um terço do que o país produz, coisa de quase 5 trilhões, 1 trilhão e 600 milhões, vamos dizer assim, bilhões, já é de carga tributária. É muita coisa, né? Muita coisa. É muita coisa. Então, o único tipo de empresa que está desobrigado, né, são os microempreendedores individuais, são aquelas pessoas físicas que têm um CNPJ. É uma situação muito especial, né, da legislação, para não deixar lá as manicuras, os cabeleireiros que são em menor porte, que têm menor porte. Obviamente tem salão de beleza que é riquíssimo, que é muito grande, mas assim, os menores mesmo, o governo criou esse mecanismo para que essas pessoas tivessem um CNPJ, para que essas pessoas se formalizassem, obviamente para eles terem arrecadação, e para que essas pessoas também se beneficiassem com acesso ao crédito, né, porque o crédito para uma empresa é infinitamente melhor do que o crédito para a pessoa física. Então, só eles não estão obrigados, mas as pequenas e médias empresas do Simples Nacional, elas estão obrigadas, como elas têm uma carga tributária diferenciada, elas só têm que dizer a que alíquota elas estão sujeitas, né? E quando houver exceção, como a substituição tributária, o PIS e COFINS da importação, que são aquelas contribuições que eu falei no início, mas são específicas para produtos importados, elas têm que discriminar. Quer dizer, essas também têm que se preocupar como elas vão
mostrar esse tipo de coisa, porque você pode ter um supermercado que ele tem um faturamento, por exemplo, de 2 milhões, ele está dentro do Simples Nacional, né? E com os custos que essa empresa tem, você pensar 2 milhões é dinheiro aberto. Sim, se eu tivesse 2 milhões em conta, eu seria muito rica, mas uma empresa não. Ela tem custos muito elevados. Então, enfim, a situação é essa. Então, ok, Sueli, obrigada por sua entrevista aqui outra vez na FASP. Você tem um blog, né? Sim, traduzindoeconomês.blogspot.com e uma fanpage no Facebook, que tem quase 8 mil pessoas hoje. Muita gente, assim, muito estudante, tem profissional da área comercial, tem profissional da área fiscal, tem gente da contabilidade. E, assim, eu fico muito perplexa, porque tem muito estudante, muita gente de ensino médio, né, estagiário, que curte a página. Então, você coloca de tudo ali, as notícias que estão circulando nos grandes jornais, a atualização da legislação, os artigos que eu escrevo. E brevemente eu vou estar disponibilizando para esse pessoal, eu acredito lá para setembro, os cursos online, né, para esses estudantes que têm a necessidade, o desejo de entrar no mercado, para não ficarem muito presos apenas à teoria que a gente recebe na faculdade. É uma boa dica, né? Só esperar até setembro. Mas é uma ideia, assim, ainda não tem uma data certa, porque isso tem que ter uma estrutura, desenvolvimento, teste e tal. Mas quem quiser te encontrar, você vai colocar a Sueli Angarita no Google, a fanpage é assessoria fiscal, né? Todo mundo, Facebook, nossa, quem não tem Facebook hoje? É fácil de encontrar. Então, ok, Sueli, obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar, porque isso também é minha missão. Então, te aguardamos aqui outra vez. Com certeza. Obrigada.